Quer dizer, o estresse de todo mundo fica mais alto, né? Daí para acontecer acidente, briga no trânsito. Do ponto de vista sociológico, o ambiente trânsito é a grande expressão dos valores e dos anseios e de tudo de bom e de tudo de ruim que a sociedade tem. Porque quando você se veste de carro, você se sente protegido, é uma armadura moderna. E ainda você fecha os vidros e se pôs isso filme, então, né? E se for dia, ninguém sabe quem está dentro do carro. É curioso que os automóveis, os modelos mais esportivos, usam menos insufilme do que os... Parece que o carro mais caro deveria ter uma preocupação maior com a segurança. Mas entra um outro fator que é o se exibir. Mas então eu vou sair de Ferrari e as pessoas não vão ver que sou eu que estou dirigindo a Ferrari? Né? Isso não é tão forte quanto quem está usando um carro mais modesto. E eu estou falando uma coisa bem brasileira, que não é comum na Europa, nos Estados Unidos. Não é que o americano não tenha também um desejo pelo automóvel, mas a cultura do país diz muito sobre como o trânsito vai funcionar. Os americanos resolveram com uma super infraestrutura, com fiscalização, que a cada milha de qualquer rodovia americana tem uma viatura com o Rambo e o Robocop, armados até os dentes. Você não pode mudar de pista sem sinalizar que já é abordado, ver se você não está quimicamente intoxicado. É um exagero, mas o trânsito lá é 5, 6 vezes menos violento do que o trânsito brasileiro. E a frota deles é 10 vezes maior, para um país de dimensões continentais parecidas. Tudo bem, não dá para comparar, porque todo o histórico, o desenvolvimento, a economia é diferente. Mas a relação com o automóvel é de utilidade. Nós temos uma relação é o fetiche, é o símbolo social, é o status. Quantas famílias, talvez, quantos telespectadores que estão nos assistindo nessa hora estão enrolados para pagar a prestação do carro que foi financiado em 40, 60 meses ou mais? Que sacrifícios nós estamos dispostos a fazer para ter um carro? Isso é porque o ônibus não é bom na minha cidade? Ou é porque eu tenho um desejo desmedido de me deslocar vestido de carro? As pessoas não são favoráveis ao transporte coletivo porque não percebem que essa é um caminho sem volta. Todos os países que resolveram seus problemas de trânsito investiram nas opções de transporte coletivo. No Brasil, quem está cuidando do trânsito, falando genericamente em todos os níveis do Sistema Nacional de Trânsito, tem técnicos realmente preparados para fazer o que estão fazendo? A nossa legislação está ok? Eu estou só provocando porque eu não acho, por exemplo, que haja um problema de fiscalização no Brasil. Senão não haveria tanta reclamação, né, das multas. Fiscalização tem, talvez não seja a melhor, no melhor dos mundos, né? Não é a última bolacha do pacote, como dizem os jovens. Mas não está bem aí o nosso problema. Talvez o nosso problema maior esteja em relação ao comportamento. E veja que só conscientizar e educar, que é a bandeira que eu defendo, também não resolve, porque nós precisamos ter a infraestrutura adequada. Eu vou chover no molhado, mas os telespectadores, né, têm 3 E's para resolver e administrar e o trânsito ficar bom. Receita básica aqui no Japão, na China, em qualquer lugar. Engenharia, esforço legal e educação. Você tem que ter sinalização que comunique de forma eficaz, clara, direta, que tem uma curva à frente. Você tem que ter o pedal do freio, o sistema de freio do carro tem que parar o carro quando você pisa ali. Soluções de engenharia. Você tem que ter uma lei que diga aqui pode, aqui não pode. Aqui o sentido é para lá, aqui é para cá. Aqui pode estacionar, aqui não pode. O limite máximo de velocidade aqui é 60 km por hora. E não 55, nem 70. E tem que ter fiscalização para fazer com que isso seja cumprido. E quem descumpre tem que ser penalizado. Não vale aquela coisa que o brasileiro adora fazer, né? A indústria da multa, a indústria da multa. Espera aí, o cara reclamar que recebeu uma multa equivale, sabe o quê, Fabíola? O jogador ficou indignadíssimo que o bandeirinha flagrou ele recebendo a bola em posição de impedimento e anular o gol que ele fez. Esse é o brasileiro em relação à fiscalização de trânsito. Não cabe reclamar. Bom, então a lei, né, e a devida aplicação da lei. Agora precisa de educação, porque você pode ter um cruzamento semaforizado, exemplo da aplicação da lei e da engenharia. Está lá o semáforo lindo, maravilhoso. Se você chegar no semáforo e não tiver paciência de esperar aqueles 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos, que deve ser o máximo do tempo de parada no semáforo,
e você resolver furar o sinal vermelho, você simplesmente vai engatar a marcha e vai furar, como acontece todos os dias, toda hora. Nesse momento que estamos falando aqui, está acontecendo esse tipo de infração seríssimo, que causa grandes acidentes, grandes desastres e grandes despesas e grandes tristezas. O que é capaz de fazer um cidadão abrir mão da sua ansiedade, se controlar, tomar consciência de que, embora aquilo esteja me perturbando, eu fico agredido com aquela luz vermelha imensa do semáforo na minha cara, dizendo agora você não vai, apesar do seu veículo poder andar 240 km por hora, agora você tem que esperar e dar a vez para o outro. Quanto vale eu ser capaz, como cidadão, de cumprir isso e aceitar numa boa, sem me estressar? Pô, é a regra. Porque aí, quando tiver o sinal verde, eu posso ir tranquilo. Hoje eu não posso ir tranquilo quando eu tenho verde, porque eu não sei se estão obedecendo o vermelho na outra via. Sabe qual é o E capaz de fazer isso? É o E da educação. Não adianta ter o E da engenharia, o E do esforço legal. Super jóia, tudo bem resolvido, e o E da educação estar falhando. E não tem como resolver o problema do trânsito, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do planeta, sem que haja um equilíbrio entre essas coisas. Você tem que ter educação e não só campanha. O Brasil está cometendo um crime terrível na sua política em relação ao trânsito. Nós temos campanha para tudo, mas nós temos um programa de educação? Quantos de nós aqui, quantos dos nossos telespectadores se sentem assim em relação à sua formação de condutor? Puxa, a minha CNH foi conquistada porque eu realmente aprendi a dirigir. Como é que é esse processo de... Qual foi a última vez que você foi abordado numa blitz e que tinha um agente de trânsito preparado para um processo educativo e não simplesmente para te penalizar? A tecnologia está aí e tem que ser usada, mas ela não pode ficar desparcerada, desvinculada dos motivos. Por exemplo, receber uma multa pelo correio 30 dias depois? Qual é o poder educativo disso? Está correto, tem que punir, óbvio tem que punir. Não punir seria muito pior, tem que punir. Cometeu infração, foi flagrado, está documentado, tem que punir, está correto. Mas qual é o poder educativo que tem isso? É a mesma coisa chutar o cachorro 2 dias depois que ele fez pipi no tapete da sala. E se os valores das multas fossem maiores, você acredita que as pessoas respeitariam mais a lei? Eu acho que o próprio Celso já respondeu isso, né? Tem um limite dessas ações, né? Você necessita delas, mas acho que nós temos um limite. Tem um limite. Ela sozinha não... E a questão de... O valor da multa já é considerado muito caro pelo brasileiro, né? É uma opinião sem muita base que as pessoas têm, né? Porque uma infração de excesso de velocidade, de furar o sinal vermelho, pode ceifar uma vida, ou 2, ou 10. Que preço tem isso? É muito difícil quantificar. Mas, por exemplo, a indenização no Brasil, a indenização por acidente de trânsito com morte, é menos de 14 mil reais. Na Europa, há um entendimento e um consenso, tem uma entidade portuguesa que fez um estudo para toda a União Europeia, eles estudaram o impacto da perda de uma vida humana no trânsito. Eles dizem que é 1 milhão de euros, o impacto econômico de uma vida perdida no trânsito. Porque se o Celso morrer num acidente do trânsito, depois que eu sair aqui do programa, tomara não aconteça, não estou usando eu mesmo... Bater na madeira. Porque ninguém quer pensar nisso, mas talvez devêssemos pensar um pouquinho. Qual é o impacto econômico disso? Bom, eu sou dono de uma empresa, o que vai acontecer com essa empresa e todos os funcionários que estão lá? Eu sou pai de família, o que acontece com as pessoas da minha família? Quantos anos eu teria de perspectiva de vida produzindo, né? Gerando riquezas, produtos, salário para famílias dos empregados e assim por diante? É muito complicado pensar que 14 mil reais de indenização resolve. Né? Claro, eu estou pegando alguns ícones para mostrar como nós, cidadãos, não damos importância para isso. Parece que tanto faz se morreu de AIDS ou atropelado. Gente, não é tanto faz. Morreu de febre amarela, de malária? Mas o que é isso? No Brasil ainda se morre de diarreia. Que barbaridade. Estamos em 2010. Né? Pô, no tempo do nosso avô, que o telefone ainda era de disco, ou mais antigo ainda, em manivela, que nem se imaginava, a mídia digital era um conceito que não existia. E aí? Estamos em que ponto evoluímos tudo certinho ou evoluímos desparceradamente? Para mim, o trânsito no Brasil reflete bem isso. É completamente desparcerado, desequilibrado. Só fazendo um complemento nesse assunto que você colocou da educação e na legislação. Por vezes, a nossa legislação é exagerada.
embora não tenha fiscalização adequada. Então, hoje mesmo nos jornais estava lá um comentário sobre a obrigatoriedade a partir do próximo ano, enfim, que todas as crianças com mais de 7 anos e meio estejam sentadas na tal cadeirinha adequada. Como é que isso vai ser cumprido? Será que todas as cidades do Brasil, 5.564 cidades, que tem algum tipo de veículo, nem que seja a Kombi que faz o transporte escolar, vão conseguir cumprir com essa legislação, ou é mais uma legislação que não vai conseguir ser cumprida? Há um ano atrás foi votada uma outra legislação, também de âmbito federal, proposta pelo governo brasileiro, de que todos os veículos tenham que ter, a partir de 2012, o airbag obrigatório. Como é que isso vai ser cumprido? E o mais interessante é o seguinte, que os veículos novos que estão saindo já não estão adequados a essa lei. Então, como é que aqueles antigos veículos que estão circulando há 20 anos vão se adaptar a isso? Ou vão sair de circulação? Porque, por vezes, instalar esse airbag vai custar mais caro do que vale o veículo. Então, são legislações feitas sem se analisar a consequência. Essa do cadeirinha do bebê até 7 anos e meio, acho que vai ser difícil de ser cumprida 100% pela população. Gente, eu tenho que encerrar o programa, só queria fazer uma pergunta para o Clóvis, para terminar. Dá tempo ainda de pensar a cidade antes que ela se transforme em uma São Paulo, ou já estamos aí? Pois é, eu acho que eu vou tentar te responder e usar esses últimos minutos para explicar um pouquinho a minha ideia do caos. Eu te prometo pensar um pouquinho melhor, no outro programa a gente aprofunda um pouco, porque é uma coisa complicada para nós todos, né? Mas vou citar 3 exemplos que uma situação assim, quase que de barbárie ou numa situação muito difícil mesmo, pode nos levar a grandes soluções. Pegar o caso, citar 3 exemplos internacionais. O caso de Los Angeles, por exemplo, é uma das cidades mais sensíveis para as mudanças climáticas hoje e onde você tem os índices de motorização mais elevados do mundo. Talvez nas áreas mais ricas dessa cidade você tem mais de um carro por habitante. Qual que foi a decisão, uma das decisões do desespero que eles tomaram? Eles estão colocando metas para trocar a frota deles. Seja dê o que dê, né? A tecnologia resolva ou não resolva, eles têm metas para trocar a frota de veículos, ele com novos tipos de combustíveis. Vão ter que resolver isso. Mas o exemplo que eu queria dar mesmo é que foi aprovada uma legislação na Califórnia agora, o estado de Los Angeles, que proíbe carros pretos com filme preto. Por quê? Porque isso aí eleva a temperatura do carro em 4 graus, você consome mais ar-condicionado e isso tem um impacto, em princípio, nas mudanças climáticas. É uma coisa impensável para nós ainda, mas é bom a gente já começar a pensar, né, se o status que você ganha com isso compensa os 4 graus que você paga a mais no teu ar-condicionado. O segundo exemplo são cidades que já são consolidadas, talvez há 500 anos e estão mais adiantadas nessa legislação. Pegar o exemplo de algumas cidades na Holanda, né, que depois de passarem por um processo de intensa legislação, intenso controle no trânsito, resolveram eliminar a sinalização vertical, aquelas placas que você tem ao longo das vias, né? Por quê? Porque achava que isso atrapalha. Chegou um momento que você tinha tanta sinalização, era tão intenso que você tinha um resultado contrário. Isso estava provocando acidentes, né? Então, eu acho que é uma situação também que a gente pode usar como exemplo, né? Que o caos ou quase o caos pode trazer uma intervenção interessante, pelo menos para fazer a gente pensar. O terceiro exemplo que eu queria trazer é o caso de Chicago, também nos Estados Unidos, é uma cidade conhecida aí por muitos de vocês, que perdeu muita população por conta da economia, não se fabrica mais tanto carro nos Estados Unidos como no passado, eles eram a capital, digamos, das principais fábricas de veículos, né? Enfim, caiu numa decadência econômica muito grande, né? Hoje você tem uma cidade que perdeu, eu diria, mais ou menos 25% da população, eu acredito. Você tem grandes áreas vazias. Bom, a cidade perdeu-se economicamente, mas, ao mesmo tempo, hoje ela é considerada um laboratório de gestão urbana, onde você tem grandes novidades urbanas. Hoje o mundo olha para essa cidade para ver o que está sendo feito lá para resolver seus problemas. Não necessariamente de veículos, porque agora tem pouca gente, então tem mais espaço nas vias, né? Mas você tem soluções para o tratamento do lixo, soluções para você usar os terrenos vazios para a agricultura, soluções na área da gestão urbana, soluções na área de geração de renda, coisas impensáveis numa cidade americana rica. Então, eu trouxe aí 3 exemplos para a gente pensar, né, como que esse caos, num primeiro momento, ele é muito ruim, mas ele pode ser muito bom. Mas eu prometo, da próxima vez, pensar um pouquinho melhor e aprofundar mais essa questão. Não, só para você citou como exemplo, né, citar também Londres melhorou bastante o trânsito
cobrando um pedágio, né? De 5 libras que você paga para entrar na cidade. Na parte mais central da cidade. É uma alternativa para... Foi uma alternativa, com certeza isso é uma alternativa gerou para o resultado. Brasil, por exemplo? Bom, daí nós vamos ter que pensar que valor que é isso. Lá as 5 libras eram bastante. Porque se for absolutamente nada, a gente continua vindo. Né? Não vai fazer diferença, né? Se não fizer diferença, é só uma burocracia a mais que a gente tem que pagar, uma multa a mais que a gente tem que pagar e nada de educativo. Daí também não é o caso. Né? Agora lá resolveu, mas num primeiro momento isso aí foi uma solução que veio do susto. Uma cidade como Londres, que não tem muita burocracia, é uma cidade que até 10 anos atrás as coisas funcionavam bem, era um super exemplo, né? Agora você tem medidas que se aproximam da de São Paulo, né? Quer dizer, e ali você vê que em Londres o trânsito flui. Flui. Né? Então, de repente pode Só que você tem uma das maiores redes de metrô do mundo, com uma qualidade maravilhosa, caro, porque foi privatizado. Mas e nos horários de pico excelente. Lotado. Nos horários de pico lotado, atualmente com sérios problemas de segurança, com acidentes muito graves dentro do metrô, né? Mas enfim, eles ainda têm um trunfo enorme. Eles têm uma cobertura que é inigualável. Só que eles começaram a fazer isso há muito tempo, né? E nós ainda estamos engatinhando. O tempo que nós desperdiçamos. Agora, outras cidades também o fizeram há muito tempo. No caso de Buenos Aires, pararam de fazer. E se você for para Buenos Aires hoje, você consegue ver a diferença entre uma cidade e outra, né? Isso serve como alerta para cidades como a nossa, né, que avançou bastante em determinadas áreas, e eu acho que também tem que levar um susto e dizer, não vamos perder esse trunfo. Gente, então agradeço, muito obrigada por vocês terem vindo ao programa. Espero que o trânsito agora já esteja tranquilo para vocês voltarem para casa. Eu acho que esse horário já é um pouco melhor. Olha, muito obrigada a você aí de casa pela companhia. Eu volto amanhã falando sobre como diminuir a obesidade infantil vigiando a alimentação das crianças. Então não perca, espero você às 7 da noite. Até lá, tchau.